Oi, pessoal! Então, hoje nossa aula ficou super, hiper, mega extensa, tá? Nosso vídeo, mas não se preocupem não, porque ele foi dividido em dois. A primeira parte, então, eu fiz a correção lá das atividades da aula passada sobre o máximo divisor comum, tá bom? Porque nem todos conseguiram participar lá da nossa reunião online. Então, quem participou da reunião online e fez a correção junto comigo, então não se preocupe que pode pular. A não ser que queira assistir novamente para relembrar, tá bom? E a segunda parte, então, nós vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre o mínimo múltiplo comum, certo? Bora lá então? Oi, pessoal! Então, antes de nós vermos os mínimos múltiplos comuns, que é o nosso conteúdo de hoje, tá? Nós vamos fazer a correção rapidinho lá da página 92 e 93. Tá certo? Então vejam lá, lembra daquele jogo que aquela turminha estava jogando e existe aquela regra que eles tinham que dividir as cartas e não podia sobrar nenhuma carta, né? E tinham duas cores de carta, tanto azul quanto vermelha, tá? São 24 azuis e 40 cartas vermelhas. Aí ele queria saber então quantas cartas azuis cada jogador iria receber e quantas vermelhas. E como que nós fazíamos isso? Então, se eu tenho 24 cartas azuis, eu tenho quantos participantes? 4, né? Então, eu teria que dividir as 24 cartas em 4. E nisso deu quanto, então? 6 cartas azuis para cada, tá bom? E depois as 40 cartas. Então, nós temos lá 40 cartas e dividir lá pelos 4 participantes, que resultou em 10 cartas vermelhas, certo? E daí, gente, esse jogo pode ser jogado por 3 jogadores? Então, por que será? Por que será que não dá? Porque, ó, nós temos, se nós dividirmos 24 por 3 jogadores, a conta dá exata, façam as continhas lá. Ela não dá exata, né? Ela sobra. Então, lembra que uma das regras é que não pode sobrar cartas. Então, não dá. 40 cartas também. Se dividirmos 40 por 3, também não dá certo porque a conta não dá exata, né? Façam as continhas lá, 40 divididos por 3. Então, não dá para 3 jogadores jogar. Beleza? E depois lá, pessoal, quais seriam, então, as quantidades possíveis se o jogo tivesse apenas as cartas azuis? Então, aqui nós usamos o quê? Os divisores para fazer isso daqui, que é o divisor, então, de quanto? De 40. De 24, que é o número de cartas, né? Então, aqui nós temos os divisores de 24. Lembram da aula passada que o número 1 sempre é o primeiro número lá dos divisores, porque ele é divisor de todos os números, lembram disso? E depois nós fazemos as continhas. O penúltimo número é qual? Sempre a metade, lembra? E o último número sempre é ele mesmo, lembra? Então, na divisão, o primeiro número sempre é o 1 e o último número sempre é o 24, para a gente descobrir os divisores, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, então, as cartas azuis. Essas são as cartas possíveis, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24, esses são os números divisores de 24. E em cartas vermelhas, quais são possíveis? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40, tá? Esses são os divisores de 40. Lembrando, então, o número 1 sempre é o primeiro número para os divisores, porque o 1 é divisor de todos os números, e o último número sempre é ele mesmo, porque ele é divisor dele mesmo. Lembram disso? Então, pessoal, nós temos aqui as possibilidades, né? Essas são as possibilidades. E qual é o maior número de participantes que podem jogar esse jogo? 8, né, pessoal? Vejam lá, 8 jogadores. E aí a próxima pergunta, então, quais são
os divisores comuns entre eles. Então, lembra quais são os divisores comuns? Que nós temos que ver quais que aparecem nos dois casos. Aqui são 1, 2, 4 e 8. Ó. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. Beleza? E qual é o maior divisor? Aqui, ó. Qual deles que é o maior? É o 8. Beleza? Quem aí acertou tudo, hein? Não acertou tudo? Não tem problema. Dá uma revisada lá nas suas respostas, beleza? E veja se entendeu melhor agora. O exercício 2, então, vocês teriam que colocar ali a sequência dos números, dos divisores. Então, quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, todos esses números, se nós dividirmos, a conta vai dar exata. Por isso que eles são divisores de 12. A mesma coisa o 20. Se nós dividirmos esses números aqui e der exata, é porque ele é divisor. Então, os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20, certo? E depois, então, nós temos os números comuns. Então, a gente vê lá quais são os números comuns e a gente vê qual é o maior deles. Então, 1, 1, 2, 2, o 3 não é, mas o 4 é, estão vendo? E é o 4 que é o maior divisor comum entre o 12 e o 20. Aí nós temos, então, lá na letra B, os divisores de 30 e 50. De 30 é 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, né? Então, todos esses números aqui que nós dividimos, certo? E deu exata a continha. E no número, os divisores de 50 também. 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Vamos ver, então, vejam lá. Lembrando que o 1 é divisor de todos os números, por isso que ele é primeiro. E os últimos números sempre, ó, é ele mesmo, porque ele é divisor dele mesmo, certo? E então aqui, ó, vamos comparar os divisores comuns entre 30 e 50. 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10 e só, né? E qual é o maior entre eles? É o 10. Isso aí, galera. E aqui, então, nós temos, então, a costureira, né? Que ela vai cortar o pedaço de fita em 3 rolos. Então, nós temos aqui 60 centímetros, 80 e 100. E nós queremos saber, então, qual é a maior medida que esses pedaços de fita poderão ter. Então, nós encontramos aqui os divisores de 60, vejam lá, esses divisores de 60. Depois, os divisores de 80, em seguida, os divisores de 100. E depois, nós comparamos os divisores comuns entre eles e encontramos o maior, que foi 20, né? Ó, 20, 20 e 20. Então, o 20 ficaram, então, os pedaços poderão ter no máximo 20 centímetros. Certo, pessoal? E a última questão, então, lá da outra aula é a questão 4, tá? Que aqui, então, a Júlia, ela comprou esses docinhos e ela ia montar os kits. Aí a pergunta é qual é o máximo de kits que ela poderá montar com esses doces sem que sobre. Então, aqui nós pegamos os divisores de 48, que são 48 chocolates, os divisores de 36, que são 36 pirulitos, os divisores de 60 balas, e daí nós vimos lá quais os divisores comuns, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, e assim seguiu. E o maior divisor comum entre eles, o máximo, foi 12. Então, ela pôde montar 12 kits, certo? E lá a pergunta da B. Então, quantos chocolates ficaram em cada kit e quantas balas? Como que nós fazemos isso? Nós temos o número de kits, certo? E temos o número de chocolates. Então, a gente vai pegar esses chocolates e distribuir em 12 kits. Nós vamos pegar, então, a quantidade de balas e distribuir em 12 kits. Então, ou seja, temos 4 chocolates em cada kit e 5 balas de goma em cada kit.
E é essa o resultado dos exercícios da aula passada. Então, pessoal, vamos ver sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. Mas, prof, o que é isso? Então, para nós vermos isso, que também não é um bicho de 7 cabeças, vamos relembrar lá naquela aula que nós vimos sobre os múltiplos. Lembram o que é múltiplo? Quando nós multiplicamos um número pelo outro, né? Um fator pelo outro, nós obtemos o quê? Um produto, que é o resultado. Lembram? E é esse resultado aqui, esse produto, que é o múltiplo. Ou seja, o 4, então, ele é múltiplo de 1 e ele é múltiplo de 4. O 8 é múltiplo de 2 e ele também é múltiplo de 4, né? Porque 4 vezes 2 é 8 e se nós fizermos 2 vezes 4, também dá 8, certo? Então, nada mais é, então, né? Múltiplo nada mais é do que nós consultarmos lá a tabuada e vermos que um número pelo outro resulta em tal número, certo? Então, vejam aqui. Como vocês podem ver lá na apostila de vocês, que já aparece para vocês os múltiplos de 4 e o múltiplo de 8, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre multiplicando, no caso aqui, por 4, né? Ou adicionando 4 mais 4 mais 4 mais 4, quanto que vai dar, certo? E aqui o 6. Então, vamos relembrar lá que nós sempre começamos por qual? Começamos pelo 0, porque o 0 é múltiplo de todos os números, ok? E depois, qual é o próximo número depois do 0? O próprio número, né? Isso, tem 4 lá na tabuada do 4? Tem, né? E depois, então, 4 mais 4 aqui, ou 4 vezes 2 dá o quê? 8. E depois, qual é o próximo número lá na tabuada? 12, né? Que é 4 vezes 3 dá 12. Ou aqui, se nós contarmos mais 4 dá 12. E aqui, mais 4 dá quanto? 16. E aqui mais 4 dá quanto? 20. Aqui mais 4 dá quanto? 24. E aqui mais 4? 28. E depois mais 4? 32. E depois mais 4? Isso. E depois mais 4? E assim vai. Lembram das reticências? Por que reticências? Porque ele não acaba. Ele termina, certo? Diferente do divisor. Lembra que o divisor, ele acaba? Que sempre o último número é esse daqui? Então, no múltiplo, não. Na multiplicação, não é assim. O número é infinito, ele não acaba, certo? Agora, vamos ver os múltiplos de 6. Então, vamos lá. Sempre começa com 0, porque o 0 é múltiplo de todos, né? 6 vezes 1 é 0. 6 vezes 0, desculpa. 6 vezes 0 é 0. E 6 vezes 1 é quanto? 6, né? Se acrescentarmos mais 6 aqui, 12. E agora, mais 6. E mais 6, pessoal? E mais 6. E se acrescentarmos mais 6... E se acrescentarmos mais 6, e se acrescentarmos mais 6, e assim continua, certo, pessoal? Então, vejam lá, é a mesma coisa aqui da tabuada, né? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, viu? Então, ou a gente pode consultar a tabuada, né? Relembrar a tabuada, ou podemos ir contando nos dedinhos. Beleza? Então, aqui nós encontramos os múltiplos, né? Que nós já tivemos essa aulinha lá, nós já vimos os múltiplos. Mas, da mesma forma que os divisores, lembram dos divisores? Que eles têm números comuns entre eles, o mesmo de um aparece no outro, nos múltiplos acontece a mesma coisa, tá? Então, vejam aqui quais são os números comuns entre os múltiplos de 4 e o múltiplo de 6. Ó, nós temos o 0, nós temos 4, 4? Não. Tem 6, tem 6, 8, 8, não, mas ó, temos o 12, então o 12 se repete, é um número comum. 16, 16 não dá, 18, 18 não dá, 20, 20 não dá, mas ó, temos o 24, certo? Depois, aqui tem 30, aqui tem 28, então não tem, 36. Ah, mas olha aqui, ó, tem 36 aqui. Viram só? Não tem 40, não tem 42. Então, assim continua se nós continuarmos, tá? Então, por enquanto que nós vimos que tem esses números aqui em comum, certo? Então, vejam que aqui tem vários múltiplos, certo? Mas se eu perguntar assim para vocês, quais são os 3 primeiros múltiplos comuns entre eles, né? Então, eu não preciso fazer aqui de novo, porque aqui nós já temos, né? Então, os 3 primeiros são
Esses três, né? O 0, o 12 e o 24, certo? Então, nós temos aqui três números comuns múltiplos comuns entre o 4 e o 6. Mas qual é o mínimo? O que é mínimo? É aquele que é o menor, tá? No caso aqui, nós sabemos que o 0 é o menor número, certo? Mas eu não quero saber do 0, tá? O 0 não conta. Qual dos dois que é menor? É o 12, né? Então, aqui nós temos o nosso resultado. Opa, deixa eu colocar o sinal de igual aqui. Aqui nós temos 12, que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, então é 12, entenderam? Então, vamos relembrar. Para nós sabermos o mínimo múltiplo comum, nós precisamos fazer o múltiplo dos dois números. Depois que nós vimos os múltiplos, nós pegamos, então, quais múltiplos são comuns. Aqui, no caso, foram o 0, o 12 e o 24, porque eu perguntei os 3 primeiros, mas eu poderia ter perguntado os 5 primeiros, então nós teríamos que ver 5 primeiros números comuns entre os dois, tá? Então, nós pegamos 3 números comuns e desses 3, fora o 0, eu quis saber qual é o mínimo entre eles, o menor, que no caso é o 12. Então, aqui nós temos o resultado. Viram? É a mesma coisa, então, que o divisor, só que no caso aqui é a multiplicação. Nós encontramos o múltiplo, depois encontramos os múltiplos iguais e, por fim, vemos, no caso aqui, o menor. Na divisão, lá o divisor, lembram que nós víamos o maior? Aqui nós vemos o menor, tá bom? E, prof, por que nós usamos isso, tá? Então, isso ajuda bastante para nós descobrirmos algum resultado que envolve ciclo ou período, como nós vamos ver lá na apostila. Então, pessoal, lá na página 90 da apostila, vocês conseguem encontrar aqueles números que eu coloquei ali do mínimo múltiplo comum, tá bom? Aqui, certo? Que ele já dá o exemplo. E aqui, então, nós temos o quê? Nós temos o exercício que vai exemplificar de que forma que nós usamos o mínimo múltiplo comum lá na prática, tá bom? Então, vejam aqui. Aqui nós temos esse trabalhador que trabalha numa fábrica de plástico. E lá eles trocam o turno a cada 4 horas. Então, a cada 4 horas trabalha um grupo de pessoas. Tal hora trabalha a pessoa, depois das 4 horas trabalha mais pessoas, depois daquelas 4 horas outras pessoas, tá bom? Então, eles vão trocando de turno dessa forma. E aqui, esse trabalhador trabalha numa fábrica de papel. Já lá, o turno deles dura 6 horas. Então, 6 horas durante 6 horas trabalha um grupo de pessoas, depois eles saem, entra mais outro grupo de pessoas e trabalham 6 horas, depois eles saem e entra outro grupo de pessoas, tá bom? E vejam só, nas duas empresas, nas duas fábricas, os turnos começam à meia-noite. Então, isso já é uma dica para vocês do ponto que vocês podem partir, tá? Porque vejam só, a pergunta é: em quais horários ocorrem as trocas de turno da fábrica de plástico? Então, na fábrica de plástico, eles trocam de turno a cada 4 horas, né? E eles começam às 0 horas. Então, começa às 0 horas um grupo, depois ficam 4 horas e depois eles vão trocando. Gente, vocês podem contar no dedo, tá? Ou então vocês podem encontrar. De que forma que vocês podem fazer essa conta também, tá? Vocês podem usar o quê? O múltiplo, certo? Múltiplo de qual número aqui, no caso, para descobrir, tá? Então, vocês vão fazer isso para descobrir os horários de troca de turno. Mas vejam só, não esqueçam que começa às 0 hora. Então, vocês precisam colocar 0 também. Lembram que o 0 sempre é o primeiro número que nós colocamos lá nos múltiplos, ok? E depois ele faz a mesma pergunta, só que da fábrica de papel, tá? Ele quer saber, então, qual o horário que
ocorrem as trocas de turno na fábrica de papel. Então, na fábrica de plástico é a cada 4 horas e na fábrica de papel, então, é a cada 6 horas. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que a cada 6 horas, certo? E a próxima pergunta aqui, ele quer saber se coincide o horário entre as duas fábricas, né? Então, será que lá na fábrica de plástico e a fábrica de papel, algum horário coincide com a troca de turno? Então, como que vocês vão descobrir isso? Então, aqui na letra A, vocês vão ter a troca de turno dos trabalhadores da fábrica de plástico, que é a cada 4 horas, e aqui vocês vão ter a fábrica de papel, que é a cada 6. Vocês vão ter que olhar aqui os números em comum entre eles, tá bom? Quando vocês encontrarem os números comuns, aí vocês vão saber a resposta da 6. Tá certo, pessoal? Ó, é o número em comum, tá bom? Não é o mínimo, é o número em comum. E depois lá embaixo ele quer saber, então, quais são os 4 múltiplos comuns entre 4 e 6. Lembra um exercício que eu fiz? Ó, aqui, ó, ele está aqui, tá? Então, vocês vão ter que pegar os 4 números comuns, os primeiros 4, ok? E depois, então, vocês vão encontrar o mínimo entre eles. Lembra que é o mínimo, tá certo? Só que aqui ele também não quer saber do zero. Fora o zero, qual que é o mínimo? Qual que é o menor número? Então, lá naquele exemplo das fábricas, né, para saber as trocas de turnos, vocês viram que ali nós usamos o mínimo múltiplo comum, certo? Primeiro nós encontramos os múltiplos entre 2 números e depois nós encontramos o mínimo. Aqui também é outro exemplo que nós usamos o mínimo múltiplo comum lá na prática, tá bom? Porque olha só, essa diretora aqui, ela faz reuniões com os gerentes, tá? Com 3 gerentes. Mas vejam só, os gerentes, eles não têm a reunião sempre no mesmo dia. Olhem só, o gerente da produção é a cada 12 dias, o de vendas a cada 15 e o de marketing a cada 20 dias. Mas hoje ela teve, a reunião com os 3 gerentes. Então coincidiu de cair no mesmo dia essa reunião, tá bom? Então aqui nós temos 2 informações. Hoje ela já se reuniu e aqui de que tempo em tempo ela vai se reunir. E veja lá a pergunta, pessoal. Se ela se reuniu hoje, então daqui a quantos dias ela vai se reunir com os 3 gerentes no mesmo dia novamente? Como que vocês vão ter que fazer isso? Lembra da dica lá que nós usamos o MMC aqui também? Certo? Nós temos 3 números, então vocês vão ter que encontrar os múltiplos desses números, tá bom? Depois que vocês encontraram os múltiplos deles, vocês vão ter que encontrar, então, o mínimo múltiplo comum entre os múltiplos. Então, vocês vão encontrar daqui quantos dias que essa gerente vai se encontrar com eles. Lembrando, então, que não é o zero, tá, pessoal? Não é o zero, porque, né, no caso, o zero seria hoje, que ela já teve. Então, é o próximo número mínimo entre eles. Beleza? Espero que tenham entendido. Então, respondam lá as páginas 90 e 91. Então, pessoal, depois que vocês fizerem esses exercícios, vão lá para as páginas 94 e 95 para exercitarmos mais um pouquinho sobre múltiplos e divisores, tá? Então, lá na número 1, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, tá? Então, leiam direitinho ali, relembrem. Hoje eu relembrei mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, o número 0 é múltiplo de qualquer número. O menor número múltiplo é sempre ele mesmo, tá? E os divisores lá, o menor número divisor é sempre o 1, o maior número natural
divisor é ele mesmo, tá? Então, relembrem lá das aulas, certo? Aí, lá no número 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão completar ali as frases, tá? Então, olha só. O número tal é múltiplo de 18 e um de seus divisores é o número 5. Quais deles? Então, como que eu vou saber isso, prof? Lembra que para um número ser múltiplo de outro, ele precisa ser divisor, tá? Ele precisa ser divisível. Então, eu vou pegar lá o número 252 e vou ver se ele é divisível por 18. Vou ver se ele é divisível por 5, tá bom? Mas lembre que para isso a conta tem que dar exata, não pode sobrar, tá bom? Se sobrar, então ele não é múltiplo, ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa do 270. Será que o 270 é múltiplo de 18? Então eu vou ter que fazer lá a conta, vou ter que dividir. Deu exata? Opa, beleza. Daí eu vou lá e dividir por 5. Mas será que por 5 deu exata? Sobrou? Então não é ele. Vou fazer a mesma coisa no 218, tá bom? Então, gente, essa divisão tem que ser exata para os dois números, beleza? Aí a mesma coisa vocês vão fazer lá na letra B, ok? Vamos ver agora a número 3 e a número 4. Então, gente, a número 3, tá? Nós fizemos um exercício bastante semelhante. Lá na aula de Educação Física, então, os alunos devem formar grupos de 4 integrantes. Às vezes, de vez em quando, vai ocorrer de ser 5, tá? Então, a pergunta é, quantos alunos, no mínimo, são necessários para formar grupos de modo que nenhum aluno fique de fora? Então, de que forma que vocês vão fazer isso, tá? Vejam que nós acabamos de ver sobre isso. Vejam lá, vocês vão precisar fazer o quê? O mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum? Vejam que ele já dá a dica aqui, ó. Quantos alunos no mínimo, tá certo? E ali, na número 4 também. Então, vejam só. O número 4 é bastante semelhante com aquele exercício lá da fábrica também, né? E também lá da reunião da gerente, certo? Porque ele quer saber, então, vejam lá, os atletas começam o treino no mesmo instante. Depois de quantos minutos eles passarão juntos pela linha de largada? Então, o Walter, ele gasta 8 minutos para completar uma volta, a Aline 9 e o Douglas 12. Então, nós temos aqui 3 números, certo? Então, vocês vão ter que descobrir, então, quanto tempo, depois de quantos minutos que eles passarão juntos pela linha de largada, certo? Então, eles começaram agora e cada um leva o seu tempo. Depois de quanto tempo que eles vão passar juntos ali naquela linha, certo? E, gente, o exercício 5, ele também é bem semelhante, tá? Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Então, vejam lá, que lá na França, o presidente é eleito a cada 5 anos e os senadores a cada 6, tá bom? Então, se hoje ocorresse, esse ano, né, ocorresse as eleições para presidente e para senador, daqui a quanto tempo que essas eleições aconteceriam juntas novamente? Lembrando que, são tempos diferentes. Presidente sempre 5 e os senadores sempre 6. Então, nem sempre acontece no mesmo ano, mas acontece deles serem eleitos no mesmo ano, tá? Então, daqui a quanto tempo que isso vai acontecer? Vocês vão usar a mesma forma que vocês fizeram lá nas anteriores, beleza? Que então encontrar aqui, vejam que temos 2 dados, 5 e 6, certo? Então, vocês vão ter que encontrar aqui com esses 2 números para vocês encontrarem quando daqui quantos anos que vai ocorrer essa eleição para os 2 ao mesmo tempo. Então, vejam só, pessoal, lá no número 6, vejam que mudou um pouquinho, porque a Silvana, vejam só, ela vai montar arranjos e ela tem 25 rosas e 30 margaridas.
margaridas. E vejam, aqui já tá uma dica, ela distribuiu, então, essas flores em vasos, tá bom? Vejam, é uma dica, ela distribuiu. E vejam só, ela colocou o maior número possível de cada tipo de flor nos vasos, tá bom? Então, duas dicas. Distribuiu, então será que quando a gente distribuir, nós acrescentamos? Mais, menos, divide, multiplica e vejam outra opção aqui, ó, outra dica, maior número, tá? Então, ela colocou em maior número possível cada tipo de flor nos vasos, sem que, ó, as flores ficassem sobrando, tá bom? Então, quantos vasos ela preparou? Vejam que nós temos 2 números, certo? E nós vamos ter que encontrar o quê? Depois que nós fizermos aqui essa conta, tá, pessoal? Esse cálculo, nós vamos encontrar a quantidade de arranjo. Então, 25 rosas e 30 margaridas deram tantos arranjos, tá bom? E lá na letra B, então, ela quer saber quantas rosas foram usadas em cada arranjo e quantas margaridas. Gente, lá na aula passada vocês fizeram um exercício semelhante, então tudo depende desse resultado aqui. Nós temos 25 rosas, então 25 rosas ficaram em quantos arranjos? A resposta está aqui, então pega as 25 rosas e distribui nesses arranjos. Pega a quantidade de margaridas, então, ó, 30 margaridas e distribui aqui na quantidade de arranjos. Então, nós vamos saber aqui quantas rosas que ficaram e quantas margaridas. Beleza? Vamos ver a número 7, então. A número 7 também, pessoal, ali também dá dicas. Então, ó, Clara vai dividir 2 peças de tecido, ó, no mesmo tamanho, tá bom? E olha só, os tecidos terão o maior comprimento possível. Daí ele quer saber qual será a medida de comprimento de cada pedaço, né? Então, qual o tamanho de cada pedaço? E veja o que a Clara está falando aqui. Então, uma das peças tem 80 metros. Então, nós temos aqui um número, né? 80. O que nós vamos fazer com esse 80? O 64 é outro. Então, um pedaço de tecido tem 80 metros e o outro tem 64, certo? Então, vocês vão pegar lá o 80 e vão fazer o cálculo, o 64 também, tá? Porque daí, com essas duas informações, vocês vão encontrar o quê? Qual é o maior comprimento possível que as peças terão, tá bom? Beleza, pessoal? Então, pessoal, e aí, o que acharam do mínimo múltiplo comum, o MMC? Vocês vão ouvir falar bastante, tá? Não é difícil, né, pessoal? Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas não é também, tá? Então é isso, galera. Não esqueçam de resolver lá as questões das páginas 90 e 91 e das páginas 94 e 95. Beleza, pessoal? Então é isso. Beijão e até a próxima aula.